Tá gravando. Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou começar a aula de hoje discutindo esse exercício 26 da 6.1. Ele é a respeito da chamada função gama. É uma função que aparece em diversas áreas da matemática e também da física. E eu queria introduzir essa função aqui para vocês, porque depois até mais para frente a gente pode falar mais nela, e você já vai ver logo de cara que ela tem uma série de propriedades interessantes. Então, olha só. A função gama, que a gente chama de... Isso aqui é uma letra gama maiúsculo, né? Tem aquela letra gama assim, né? Que é muito usado em geometria e tal, alfa, beta, gama. E tem a letra gama maiúsculo, que parece uma forca, assim, né? Então, função gama. Então, vamos colocar aqui 26 da 6.1, função gama. Exercício 26 da seção 6.1. O tema dele é função gama. Então, a primeira coisa que ele faz é colocar a definição da função gama. Então, ele escreve, ó, gama de P mais 1, olha bem a definição, gama de P mais 1 é igual a integral de 0 até infinito, e elevado a menos x, x elevado a P, elevado a menos x, x elevado a P, dx. Essa é a definição da função gama. De P mais 1. Então, x é a variável na qual vai ser feita a integração. Então, E é uma constante matemática, x é variável de integração, o resultado vai sobrar um P. Por isso que é gama de P. É que nem aquela história da transformada de Laplace, né? F de S, integral de 0 até infinito, E elevado a menos ST, F de T, dt. Então, T é a variável de integração, E é uma constante matemática, sobra o S depois de feita a integral. Então, por isso que é um F de S. Aqui, no caso, é um gama de P, porque o X é a variável de integração, vai sumir conforme você fizer a conta. Então, olha só que interessante. Esse não é o único jeito de definir a função gama. Se você depois procurar na internet, existem também outras formas de você definir, inclusive a mais famosa, é através de uma produtória, um produto que eu não sei aqui de cor, teria que copiar, eu não copiei, porque também não vai ser usado aqui no exercício, não vem ao caso, mas se você vê a função gama na internet definida como uma produtória, em vez de definida como uma integral, é a mesma função gama. Tá? Que mais que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, veja que é uma integral imprópria, é de 0 até infinito, né, integral imprópria. Essa integral converge quando x tende a infinito, tá? Para todo P. Olha só que interessante, para todo P. Então, é uma afirmação e tanto aqui. Tá? Para qualquer valor de P que você colocar, vai convergir quando o x tende para infinito. É o que ele está dizendo aqui. Para P menor que 0, essa integral é duplamente imprópria. Né? Ela é imprópria. Veja bem, olha só que interessante. Ele está dizendo que a integral vai convergir quando o x tende para infinito, para todo o P. É um comentário interessante esse, porque aí você fala, bom, então existe gama de todo P, já que a integral converge quando o x tende a infinito para todo P? Não, aí é que tem uma questão que é a seguinte, quando o P é menor que 0, esse x elevado a P vai para o denominador, né? Se P fosse menor que 0, ficaria assim, integral de 0 até infinito, e elevado a menos x sobre x elevado a módulo de P aqui embaixo, se o P fosse menor que 0. Né? Quer dizer, e aí você passa a ter aqui o problema do x quando tende a 0, porque a integral é de 0 até infinito. E aqui você vai pintar com um 0 no denominador aqui, então ela fica duplamente integral imprópria. Integral imprópria dos dois tipos, lembra no começo do curso que eu falei que tem dois tipos de integral imprópria? Se você imaginar o P menor que 0, o x vindo para o denominador, ela fica imprópria, duplamente imprópria porque está indo para infinito aqui, imprópria por causa do 0 aqui. Mas tudo bem, a gente não vai... Estou só explicando o que ele está dizendo ali no enunciado. Por enquanto ele não pediu para fazer nada, ele está só explicando. Então, para x tendendo a infinito, converge para todo o P. Porém, quando o P é menor que 0, acontece dela ser imprópria porque... quando o x tende a 0, fica ilimitado, explode para infinito, porque o x vai estar no denominador, com P menor que 0. Aí o que acontece? Ela não vai convergir para todo P negativo, a integral. Tá?
Depois procurem na internet o gráfico dessa, deem uma estudada depois no gráfico dessa função, você vai ver que interessante, quer ver, ó, gamma function. Olha só, vamos ali, ó. Você está vendo o que acontece? Quer dizer, quando tem certos valores negativos para os quais a função não converge aqui, ó, são os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O gráfico dela é essa curva vermelha, tá? Agora, se você observar aqui o comportamento dela para P positivo, para todo P positivo ela converge, tá certo? Para todo P positivo ela converge. Aqui, gama de P mais 1. O P positivo aqui dentro vai somar com 1 e aí vai fazer a conta, né? Então, escrita daquela forma ali, para todo P maior que 0, ela converge. Então, você está vendo aqui, né? Deixa eu dar uma olhada como que ele definiu aqui, só para ver se eu estou falando bobagem para vocês. Ah, sim, não, realmente, aqui ele escreveu gama de Z, que o Z dele é o P, né? Gama de P, no lugar de Z aqui, imagina P, né? Gama de P e ele botou P menos 1 aqui, né? Então, no nosso caso, aqui é P mais 1 no lugar de P, então você tem que imaginar esse gráfico todo deslocado para a esquerda, uma unidade, né? Então, se aqui no caso dele está começando aqui no 0, essa curva, no nosso caso estaria começando aqui no menos 1. Imagina tudo isso aqui deslocado para a esquerda, uma unidade, porque o nosso, em vez de ele colocar que nem ele fez ali gama de P, né, que aqui no caso ele chamou de Z, mas o Z é o P. Gama de P, a gente, aqui no livro ele colocou gama de P mais 1. Gama de P mais 1, então... esse gráfico aqui não está exatamente igual ao nosso, tem que deslocar ele uma unidade para a esquerda. Mas você percebe que nos negativos vai dar essas descontinuidades, mas depois nos negativos inteiros, mas depois nos negativos não inteiros ela é contínua também, né? E aqui nos negativos, nos positivos, ou no nosso caso para frente de menos 1, porque vai estar deslocado tudo 1 para a esquerda, porque no livro ele resolveu escrever gama de P mais 1, para frente de menos 1 no livro, ou para frente de 0 aqui, ela é totalmente contínua. Bom, qual que é a primeira motivação que a gente pode ter para essa função, para ela existir? É porque ela interpola os pontos fatoriais. Quer dizer, ela passa exatamente em cima dos fatoriais, que é inclusive uma parte do exercício aqui, ó. A gente vai mostrar que gama de n mais 1 é igual a n fatorial, quer dizer, nos números inteiros positivos, ela coincide com o fatorial. Então, ela é uma generalização do conceito de fatorial, desse ponto de exclamação, para números não inteiros. Nos números inteiros, ela vai dar o fatorial certinho, que a gente já conhece. Nos números não inteiros, ela vai dar um outro resultado, de acordo com aquele gráfico que eu mostrei, e esse resultado vai ser assimilado, assumido, como sendo o fatorial daquele número não inteiro. Então, você vai poder calcular meio fatorial, π fatorial, 5,7 fatorial, tá certo? E também os fatoriais de números inteiros vão sair a partir dela. Ela é uma das muitas coisas que a função gama ela é uma generalização dos fatoriais, tá, para números não inteiros. Mas também ela pode ser pensada como uma transformada, tipo a transformada de Laplace, a transformada de Fourier. Ela pode ser também encarada como uma transformada de uma função x elevado a p, né? Então, você pode pensá-la dessas duas formas, mas é muito comum a gente pensar ela como uma generalização do fatorial. Então, a primeira coisa que ele comenta, ela vai convergir sempre que x tende para infinito, para todo P. Se você considerar P menor que 0, você já viu ali no gráfico que para valores inteiros negativos ela não converge, vai ter esse problema de não convergir às vezes, porque ela vai passar a ser imprópria no 0 também, o P negativo vai jogar o x para o denominador, tá? No entanto, pode-se mostrar, aqui nós não vamos demonstrar isso, mas pode-se mostrar que essa integral converge em x igual a 0 e, portanto, vai convergir sempre que P é menor que menos 1. É aquela parte do gráfico que você viu que aqui é maior que 0. Aqui no livro ele colocou menor que menos 1, porque eu já expliquei, ele escreveu gama de P mais 1. E aqui na internet está escrito só gama de P na fórmula, né? Então o nosso está deslocado uma para a esquerda. Mas ele está querendo dizer o seguinte, ó, de um ponto para frente, seja do 0 ou do menos 1, dependendo de como você escrever, vai sempre convergir a função, tá? Não vai ter essas descontinuidades aqui que aparecem de vez em quando nos negativos, tudo bem. Só um comentário inicial, o exercício começa aqui nesses itens, né? Beleza, primeiro item, mostre que para P maior que 0, então P maior que 0. Esquece aquele problema do x no denominador, P maior que 0. Mostre que para P maior que 0, gama de P mais 1
é igual a P vezes gama de P. Será que a gente consegue demonstrar isso? Vamos tentar aqui. Deixa eu colocar o enunciado em amarelo aqui rapidinho. Então, o item A, ele quer que a gente mostre que se o P for maior que zero, então vale a seguinte igualdade. Puta, começou um barulho aqui, turma. Gama de P mais 1 igual a P gama de P. Alguém com uma maquita aí cortando piso. É inacreditável, né? Gama de P mais 1 igual a P gama de P. Quer que mostre isso? Então vamos voltar aqui para o giz normal. E vamos fazer a conta. Bom, tudo que a gente tem é essa fórmula. Então eu vou tentar trabalhar essa fórmula aqui. Vou começar... Opa, alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver aqui. Pode falar, pode falar. Diga. Alguém quer comentar alguma coisa? Opa, alguém vazou da reunião, acho que alguém ficou puto. Vocês querem comentar? Vocês estão acompanhando tudo que eu estou falando, turma? Está dando para enxergar ali a lousa, a explicação? Tá aí, tá fluindo aí para vocês? Tá tudo bem? Tá. Não, tudo bem. Qualquer coisa, abre o mic aí e fala, tá? Não tem problema. Só não vai explodir minha... Só coloca um volume meio baixo quando for falar. Então, olha só, gama de P mais 1, igual integral de 0 até infinito, e elevado a menos x, x elevado a p, dx. Tá? Então, o que eu vou... Primeira coisa, eu vou transformar aqui numa integral, porque é uma integral imprópria. E para p maior que zero, eu não estou preocupado com x no denominador. Então, essa parte do zero aqui não é imprópria, é normal. Mas a parte do infinito, integral imprópria. Então, limite para razão tendendo ao infinito, integral de 0 até razão, e elevado a menos x, x elevado a p, dx. Ótimo. E aí? Bom, vamos dar sequência aqui, ver onde é que esse raciocínio vai levar a gente. Limite para razão tendendo a infinito. Vou abrir aqui um colchetes, vou tentar fazer uma integração imprópria aqui, ó. Perdão, uma integração por partes, né? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar esse aqui como sendo o linha, e esse aqui é o V, e vou fazer uma integral imprópria. Vamos ver o que acontece. Então fica o V e elevado a menos x dividido por menos 1, vezes o V, que é x elevado a p, de 0 até razão, menos, aí vem integral de 0 até razão, e elevado a menos x dividido por menos 1, vezes, aí a derivada desse aqui fica p, x elevado a p menos 1, é a derivada, dx, fecha, colchetes, ok? Tá aqui. Então, consegui fazer a integral por partes ali. Vamos ver como é que vai ficar essa história aqui. Limite para a tendendo ao infinito. Aí aqui substitui o a no lugar de x. Vai ficar... vou botar até esse menos 1 dividindo aqui. Vou botar um sinal de menos aqui, tá? E vou botar um traço de fração. Esse x elevado a p fica aqui em cima, p positivo, vai ficar a elevado a p, dividido por e elevado a, porque aqui vai ficar e elevado a menos a. Então, eu jogo para o denominador e elevado a razão. Menos, aí eu substituiria o zero. Mas na hora que eu substituir o zero, vai ficar e elevado a zero, que é 1, vezes 0 elevado a p, que é 0. Então, vai dar zero aqui. Nem vou colocar o segundo termo, porque é zero. Menos com menos é mais. Esse p é constante, pode passar para fora. Vai ficar mais p integral de 0 até razão, e elevado a menos x, x elevado a p menos 1, dx. Tá lá. Distribui o limite da soma dos limites, vai ficar limite para a tendendo ao infinito, menos a elevado a p sobre e elevado a a. Vocês percebem que isso aqui vai dar zero? Sim ou não? Galera, tá sacando que isso aqui vai dar zero? Não devia ter falado, devia ter perguntado, pessoal, para deixar, para ver se eles estavam espertos. Menos, mais, aí aqui, p é constante, pode ficar para fora, limite para tendendo ao infinito, dessa integral aqui, integral de 0 até razão, e elevado a menos x, x elevado a p menos 1, dx. Tá ok?
Então tá lá. Bom, aí aqui a questão que eu falei que dá zero, né? Vocês percebem, vou só fazer um comentário aqui, ó, depois eu vou apagar, só um rascunho aqui, ó. O que seria E elevado a A, para vocês entenderem que vai dar zero ali. O que seria E elevado a A? E elevado a A é igual a 1, se você expandir em série de Taylor, né? 1 mais A ao quadrado sobre 2, mais, entendeu? A ao cubo sobre 3 fatorial, e vai embora, né? Vai embora. Então, quer dizer, esse A elevado a P, se você imaginar, P não precisa ser inteiro, mas se você imaginasse que P fosse inteiro, suponha que o P fosse um número natural, um número positivo inteiro. Você teria aqui um termo A elevado a P, dividido por P fatorial, mais reticências. Então, imagina, tem tudo isso aqui desse denominador. Então, se você dividisse por A elevado a P em cima e embaixo, a hora que você dividisse por A elevado a P em cima, ficava 1. A hora que você dividir por A elevado a P embaixo, some esse cara aqui fica A elevado a P, aqui fica A elevado a P menos 1, 1 sobre A elevado a P menos 1, aqui fica 1 sobre A elevado a P menos 2, aqui fica 1 sobre A elevado a P menos 3, e aqui seguem os A's, né? A mais A ao quadrado. Estou dividindo tudo por A elevado a P. Em cima ficou 1. Embaixo tem essa expansão, ficou isso aqui. Tudo aqui embaixo. O que acontece na hora que você manda o A para infinito? 1 sobre infinito, 0, 1 sobre infinito, 0, 1 sobre infinito, 0, 1 sobre infinito, 0. Esse termo aqui fica constante, 1 sobre P fatorial. E esses outros termos? Infinito, infinito, infinito. Então, aqui embaixo vai ficar 1 sobre P fatorial constante, mais infinito, mais infinito, mais infinito. Ou seja, 1 sobre infinito, que é 0. Tá? Estou tentando com isso justificar para você que um termo polinomial dividido por um termo exponencial, a hora que você manda para infinito é 0. Tá? Que às vezes a gente fala assim, correndo é 0, dá a impressão que não está sabendo muito bem o que está falando, mas eu tenho uma noção, assim, eu consigo justificar dessa forma aqui, não está perfeito, perfeitinho, porque aqui eu justifiquei para P inteiro, né? Esse P aqui não precisa ser inteiro, mas se ele não for inteiro, dá na mesma, tá? Se ele não for inteiro, poderia ser A elevado a inteiro vezes um restolho, né? Tipo 1,5, A vezes raiz de A. Então, quer dizer, aí a gente faria alguma divisão aqui, para uma simplificação que nem essa que eu fiz em laranja, você chegaria na conclusão que vai para 0, do mesmo jeito. Então, quer dizer, esse primeiro termo aqui é 0, acabou. Esse aqui é 0. E o outro fica P vezes, foi para infinito, ficou integral de 0 até infinito, E elevado a menos x, x elevado a P menos 1, que se você perceber é gama de P. Isso aqui é igual, então, a P vezes gama de P. Por quê? Porque gama de P mais 1 tem o P aqui. Olha lá. Gama de P mais 1 tem um Pzinho aqui. Certo? Então, a gama de P menos 1 aqui tem que ter menos 1 aqui. Então, fica P mais 1 menos 1, que é P. Tá? Ou seja, caiu naquela mesma fórmula que estava aqui na internet, que eu estava mostrando para vocês. Olha lá. Gama de P, o Z dele é o P, né? Gama de P integral de 0 até infinito, x elevado a P menos 1, e elevado a menos x dx. Né? Então, gama de P, e elevado a menos x, x elevado a P menos 1. Beleza, então acabamos de provar o item A. O item A era para demonstrar que... Conclusão, né? Portanto, acabamos de chegar à conclusão que gama de P mais 1 é igual a P vezes gama de P. P vezes gama de P. Tá lá. Conseguimos provar. O item A, pelo menos, o exercício eu consegui fazer com meus alunos. Agora, item B. Prova que gama de 1 é igual a 1. Olha só, esse aqui acho que a gente consegue também. Olha lá. Esse foi o item A, né? Item B. Prova que gama de 1 é igual a 1. Item B. Tem que provar que gama de 1 é igual a 1. Esse aqui acho que sai também. Porque o que seria gama de 1? Gama de P mais 1 é integral de 0 até infinito, elevado a menos x,
x elevado a p dx. Então, o que seria o gama de 1? Seria p igual a 0, né? Então, substitui p igual a 0. Se p for igual a 0, isso implica que gama de 0 mais 1 é igual a gama de 1, que é igual à integral de 0 até infinito, e elevado a menos x, x elevado a 0, que é 1, ok? Claro, a gente está assumindo que x é positivo, tá? Porque o valor no zero aqui não... a integral não vai mudar com um valor só, né? Então, como para todo x maior que zero, x elevado a zero é 1, então você pode trocar isso aqui por 1. É uma função constante igual a 1, independente do valor que tem no zero. Então, vezes 1, dx. Isso aqui é igual a integral imprópria, limite para a tendendo a infinito, integral de 0 até a, e elevado a menos x dx. Aí, continuando a conta aqui embaixo, isso fica igual ao limite para a tendendo a infinito, a integral de e elevado a menos x fica e elevado a menos x dividido por menos 1, de 0 até a, que é igual ao limite para a tendendo a infinito. Aí vai ficar assim, menos e elevado a menos a, menos com menos é mais, e elevado a menos 0. Bom, o e elevado a menos a é 1 sobre e elevado a, então ficou limite para tendendo a infinito, menos 1 sobre e elevado a, mais e elevado a menos 0, mesma coisa que e elevado a 0, que é 1. Então, resultado, na hora que você faz o a ir para infinito, 1 dividido por infinito dá 0, sobra apenas o 1. Então, portanto, acabamos de provar o que ele queria no item B. Portanto, acabamos de provar que gama de 1 é igual a 1. Gama de 1 é igual a 1. Então, já temos duas coisas aqui que a gente pode usar nos próximos itens, desse exercício e do próximo, né? Já temos que gama de P mais 1 igual a P gama de P, e já temos que gama de 1 é igual a 1. Deixa eu escrever na mesma cor aqui. Gama de 1 igual a 1, tá? Portanto, gama de 1 é igual a 1. Fechou. Tá lá. Bom, terceiro item. Vamos ver o que ele fala aqui no terceiro item. Item C. Item C, ele diz o seguinte, aqui. Olha só, agora vai relacionar com o fatorial. Se P for um inteiro positivo, então inteiro e positivo. Então P igual a 1, 2, 3, 4. Repara que o item B foi para P igual a 0, né? Se você prestar atenção, olha lá. Esse aqui foi mexendo com P igual a 0. Agora aqui ele vai pegar, se P for inteiro positivo, então ele está considerando o seguinte, P igual a 1, 2, 3 reticências, né? Se P for um inteiro positivo, aí ele até chama de N, mostre que gama de N mais 1 igual a N fatorial. Bom, eu acho que aqui, matemática, né, quando a gente tem que mostrar que algo vale para todos os inteiros positivos, ou seja, para todos os números naturais, a gente pensa primeiro numa prova por indução. Então, na prova por indução, qual que é o primeiro, né, mostre que isso aqui, um P inteiro positivo, implica que gama de P mais 1, gama de P mais 1 igual a P fatorial, se P for inteiro positivo, igual a P fatorial, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar uma estrutura de prova por indução. Qual que é o primeiro passo da indução? Passo 1, né? Deixa eu escrever primeiro. Vamos provar por indução. Na verdade, vamos tentar aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos provar por indução. Eu acho que sai. Porque nós podemos usar o item A, né? Então, o primeiro passo da indução, eu tenho que provar por um primeiro caso. Para um primeiro caso, seria para P igual a 1. Prova para P igual a 1. Então, para P igual a 1, eu teria que provar que gama de 2 é igual a
Gama de 2 é igual, P igual a 1 fatorial. Eu teria que provar isso, que é igual a 1, né? Todo mundo sabe que 1 fatorial é 1. Tá? Veja que não é assim, gama de P igual a P fatorial. É gama de P mais 1 é P fatorial. Então, a prova para P igual a 1, se você substituir aqui P por 1, fica gama de 2. E substituindo aqui P por 1, fica 1 fatorial. Então, o primeiro passo da indução seria provar que gama de 2 é 1 fatorial, que é 1. Bom, mas quanto que é gama de 2? Aí a gente tem que lembrar da fórmula, né? Gama de 2 seria colocando P igual a 1 aqui, fica um X aqui dentro. Então, vai ficar gama de 2 igual integral de 0 até infinito, e elevado a menos x, x elevado a 1, P igual a 1, né? Dx. Isso é igual integral imprópria, limite para a tendendo ao infinito, integral de 0 até azão, e elevado a menos x, vezes x, dx. Está aqui. Está aqui. Aí o que acontece? Integral por partes aqui, né? Vou usar aquela mesma técnica que eu usei no outro exercício. Vamos dizer que esse aqui é U', vamos dizer que esse aqui é V. Então, como é que fica a integração por partes? Isso aqui fica igual a limite para azão tendendo ao infinito, abre colchetes aqui, e elevado a menos x vezes x, dividido por menos 1, de 0 até a, menos integral de 0 até a, elevado a menos x dividido por menos 1, vezes a derivada de x, que é 1, dx. Olha que interessante isso aqui. Porque aí o que vai acontecer? Vamos ver se cabe aqui. Esse aqui vai ficar... Bom, você tem o limite aqui por fora, né? Limite para atendendo ao infinito. Não, tudo bem, vamos escrever lá em cima. Que não vai ter espaço. Deixa eu passar para lá. Então, aqui vai ficar... igual a limite para atendendo ao infinito e elevado a... Não, peraí. Vai ficar assim, né? Menos a dividido por e elevado a a. Esse vai ficar o primeiro termo. Aí o segundo termo, por que o primeiro termo fica assim? Porque aqui eu substituí e elevado a menos a vezes a. O menos 1 eu botei aquele menos aqui, o elevado a menos a eu botei para baixo. E o zero? O zero vai zerar tudo. Vai ficar 1 vezes 0, que é 0. Menos com menos é mais. Então aí o segundo termo vai ficar menos com menos é mais. E aí fica só o e elevado a menos x ali dentro da integral. Então vai ficar mais, já vou distribuir o limite. Limite para atendendo ao infinito, integral de 0 até a, e elevado a menos x, dx. Resultado desse primeiro termo aqui, como eu já expliquei para vocês, vai ficar infinito sobre infinito, mas o e elevado a é 1 mais a ao quadrado sobre 2, mais a ao cubo sobre 3. Então aí você vê que aqui, se você dividir por a em cima e embaixo, só vai ficar aqui 1 sobre a, mais 1. E aqui já vai sobrar todos os termos com a. Então, a hora que você mandar a, e fica 1 em cima. Então vai ficar 1 dividido por 0 mais 1 mais infinito. 1 dividido por 0 mais 1 mais infinito dá 0. Tá certo? Então, vai dar 0 o primeiro termo. Vai dar 0 o primeiro termo. Menos 0, que é a mesma coisa que 0. Mais esse segundo termo aqui vai ficar limite para atender ao infinito. Integral ali vai ficar elevado a menos x sobre menos 1, de 0 até a, que é igual limite para atender ao infinito, menos 1 sobre e elevado a a, que vai dar 0, menos com menos é mais, 1 sobre e elevado a 0, que é 1, tá certo? Então, o resultado dessa conta aqui vai dar 1. Isso aqui é igual a 1. Então, resultado. O que nós acabamos de provar? Nós acabamos de provar que gama de... Nós estamos aqui no primeiro caso da prova por indução. Gama de 2, nós começamos aqui com gama de 2, chegamos que é igual a 1, que é a mesma coisa que 1 fatorial. Então, provamos o primeiro caso.
Provamos o primeiro caso. Tá? Então, conclusão. Conclusão. 2 pontos. Gama de 2 é igual a 1, que é a mesma coisa que 1 fatorial. Então, já fez o primeiro caso da prova por indução. Agora, o segundo passo da prova por indução é a hipótese, vocês sabem disso, né? É a hipótese de indução. O que é a hipótese de indução? Ela, você não precisa provar nada, é só você fazer uma hipótese. A hipótese de que vale para P, o que você quer provar. Então, você supõe que é válido gama de P mais 1 igual a P fatorial. Supor válido isso aqui. E para um P maior do que 1, porque para P mais 1 você já provou. E aí você faz o terceiro passo, que é provar que vale para P mais 1. Terceiro passo da indução. Agora eu tenho que provar que, né, vou botar aqui em amarelo o que tem que provar. Você tem que provar que gama de P mais 1, que é igual a gama de P mais 2, é igual a P mais 1 fatorial. Tá certo? Bom, ok. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou focar minha visão, focar meu raciocínio nisso aqui. Tem que provar que gama de P mais 2 é igual a P mais 1 fatorial. Então, gama de P mais 2, vou substituir na fórmula, vai ficar integral de 0 até infinito, E elevado a menos x elevado a P mais 1, porque é gama de P mais 1 mais 1, gama de P mais 2. Então fica x elevado a P mais 1 dx. Aí se eu fizer uma integração por partes, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai ficar aqui o', aqui v, né? Vamos pensar um pouco aqui. Vai ficar a integral de 0, vai ficar e elevado a menos x elevado a P mais 1, dividido por menos 1, de 0 até infinito, que vai dar 0 menos 0, vai sumir esse termo aqui, menos a integral de 0 até infinito, e elevado a menos x sobre menos 1, vezes P mais 1, x elevado a P, dx. Isso aqui é integral por partes. Tá? Vezes P mais 1, x elevado a P dx. Então, isso aqui vai ficar igual. Esse primeiro termo vai dar zero, a hora que for para infinito, infinito sobre infinito dá zero, porque a exponencial cresce mais. A hora que colocar zero, 0 vezes 1 dá zero, então dá zero o primeiro termo. Menos com menos é mais, P mais 1 é constante, vai para fora, mais P mais 1, integral de 0 até infinito, e elevado a menos x, x elevado a P dx. Olha, integral de 0 até infinito, e elevado a menos x, x elevado a P dx, é a mesma coisa que gama de P mais 1. Tá certo? Então, sim ou não? Isso aqui é gama de P mais 1. Então, resultado, você ficou aqui com P mais 1 vezes gama de P mais 1. Só que da nossa hipótese de indução, aqui, hipótese de indução, a gente já sabe que gama de P mais 1 é P fatorial. Então, aqui você fica com, isso aqui é igual P mais 1 que estava aqui, da hipótese de indução, troca o gama de P mais 1 por P fatorial. P fatorial. Então, isso aqui dá P mais 1 fatorial. Então, o que você acabou de provar? Portanto, gama de P mais 2, que foi onde a gente começou a nossa conta, é igual P mais 1 fatorial. Quer dizer, foi feita uma prova por indução, então, de 1, 2 e 3, de 1, 2 e 3, o que temos?
né? Temos gama de n mais 1 é igual a n fatorial, para todo n pertencente aos naturais. Então, a função gama, a gente acabou de perceber que ela dá, gama de n mais 1 dá exatamente n fatorial. Tá certo? E como a gente já provou antes que gama de 1 é 1, vale inclusive para o n igual a 0, né? Porque 0 fatorial é 1. E se você substituir n por 0, vai ficar gama de 1, que a gente já provou que é 1, que é a mesma coisa que 0 fatorial. Então, é mais do que n, né? Para n pertencente a 0, 1, começando no 0 até já dá certo, por causa do item anterior. 0, 1, 2, 3 reticências. Para inteiros não negativos. Para inteiros não negativos, ela dá n fatorial. Agora, vamos ver se essa live caiu, se o pessoal está aí. Vocês estão aí acompanhando, turma? Quem está aí ainda prestando atenção no que eu estou falando? Quem está acompanhando esse exercício? Olha lá. Parabéns a todos vocês. Parabéns a todos vocês. Tupac. Olha só. Item A feito, item B feito, item C feito. Olha só o que falta ainda esse último item D. Olha só o que ele comenta nesse finalzinho aqui do item C. Como gama de P também está definido quando P não é inteiro, porque você acabou de provar que para N inteiro positivo, e até para o zero também vale isso aqui, 0, 1, 2, 3 reticências, gama de N mais 1 vai ser igual a N fatorial. Então essa gama aqui, ó, essa função gama aqui te dá os fatoriais dos números inteiros positivos, que você já conhece desde o ensino médio. Mas a gama de P também está definida quando P não é inteiro. Ela está definida, ela converge aqui, ó, como a gente já provou no item A, para todo P maior que 0. Então, para P não inteiro também. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa função fornece uma extensão da função fatorial para valores não inteiros da variável. Então, você vai poder, agora daqui por diante, falar em meio fatorial, 3 sobre 2 fatorial, π fatorial. Note que também é consistente definir 0 fatorial igual a 1. Sim, eu já expliquei, porque se você colocar n igual a 0, você vai colocar n igual a 0. Então vai ficar gama de 1 igual a 0 fatorial. Só que gama de 1 você já provou que é 1. Quer dizer, isso aqui, na verdade, muitas vezes os alunos perguntam para a gente, quando a gente está dando aula, né, no ensino médio ou em outra matéria. Professor, mas por que 0 fatorial é 1? Porque a gente aprende que um n fatorial você vai multiplicando por menos 1. Tipo, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tudo bem. 7 fatorial, mesma coisa. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, dá 6, eu consigo entender isso. 1 fatorial, 1, né, porque é só 1. Você ia multiplicando, descendo de 1 em 1, como é só 1, dá 1, tudo bem. Agora, 0 fatorial, aí dá um nó na cabeça do cara, por que é 1? Então, aqui com essa função, que você está vendo que ela dá n fatorial para todos os inteiros positivos, essa mesma função, quando você substitui n igual a 0, fica gama de 1 igual a 0 fatorial. Aí você já não falaria mais para o aluno 0 fatorial é igual a 1. Você falaria, olha, 0 fatorial, como você pode ver por essa fórmula, seria gama de 1, porque eu estou substituindo n igual a 0 dos dois lados. Aí o cara calcula gama de 1, dá 1. Aí ele percebe, 0 fatorial é 1, porque 0 fatorial é gama de 1, e gama de 1 dá 1. Agora, é claro, dificilmente você vai chegar lá no ensino médio e vai falar, gente, antes de ensinar para vocês fatorial, eu quero ensinar aqui integral de 0 até infinito, função... Aí o pessoal vai pirar, provavelmente, né? E você não vai conseguir ensinar nada. Então, olha só, item D. O item D, para fechar o exercício, ele quer que você mostre essa relação aqui. Nós vamos ter que fazer por indução também, né? P vezes P, para qualquer P maior que 0, mesmo que não seja inteiro, por exemplo, meio mais meio vezes meio mais 1, vezes meio mais 2, vezes essa produtória aqui, até chegar em P mais N menos 1, é igual a gama de P mais N dividido por gama de P. Depois a gente vai ver as consequências disso aqui. Primeiro vamos provar isso aqui por indução. Item D, para fechar o exercício com chave de ouro. Falar o pessoal está meio assim. Mas vocês estão gostando desse exercício. Depois nós vamos falar do delta de Dirac, que é legal também. Olha só, item D.
Ele quer que você prove no fundo o seguinte, P vezes P mais 1 vezes P mais 2, P vezes P mais 1 vezes P mais 2, vezes reticências, até chegar em P mais N menos 1, P mais N menos 1 dá igual a gama de P mais N sobre gama de P. Gama de P mais N dividido por gama de P. Essa aqui é a ideia. Então, vou arriscar uma prova por indução também. Primeiro, só que a indução aqui não é sobre P, é sobre N. Tá? Isso quer dizer, no fundo, você tem que provar que isso aqui é válido para todo N pertencente aos naturais, dado um P maior que zero fixo. P maior que zero fixo. E você prova que a fórmula vale para todo N pertencente aos naturais. Nota que, para não dar confusão, perceba que tem P e tem N aqui. O P é um valor fixo, tipo uma constante. O N é que pertence aos naturais. Portanto, a indução, uma prova por indução, se você quiser fazer, ela é feita sobre a letra N. Então, vamos pegar aqui o caso para N igual a 1. Como é que ficaria para N igual a 1? Para N igual a 1, se você substituir 1 aqui, fica 1 menos 1, que é 0, para em P. Então, fica só o P aqui. P. Certo? P. O que a gente pode falar sobre P? Bom, se você voltar no item A, cadê o item A do exercício? Olha só. Tá certo? Olha lá. Olha lá. Gama de P mais 1 igual a P vezes gama de P. Né? Então, em vez de eu escrever esse negócio aqui, eu vou escrever assim. N igual a 1. Do item A, temos que... Do item A, acho que fica melhor assim. Temos que gama de P mais 1, gama de P mais 1 é igual a P gama de P. P gama de P. Então, se você passar o gama de P dividindo para cá, né? Como nós estamos considerando P maior que zero, então a gama sempre fica positiva, né? Porque, bom, a gente não provou isso, mas, enfim, a gente não provou, mas assim, né? E elevado a... O que seria aqui um P positivo? Fica um polinômio. Né? Não necessariamente um polinômio, mas x elevado a P para P positivo é sempre positiva. E elevado a menos x é sempre positiva. Então, isso aqui é uma curva para cima do eixo x. Você faz a integral dela, não tem como dar um número negativo. Então, assim, não foi provado, mas é evidente pela fórmula que gama de P mais 1 e gama de P também, porque se você... o que seria o gama de P? Ficaria P menos 1 aqui. X elevado a P menos 1, se você imaginar um P positivo, fica sempre positiva, tá certo? Mesmo se for 1 sobre x, também é positivo, tá? Se você está pegando x de 0 até infinito, não tem jeito, essa gama aqui, ó, isso aqui é sempre positivo, então nunca vai dar zero. Então você pode passar dividindo, quer dizer, do item A nós temos isso aqui, mas isso equivale a dizer o seguinte, que P é igual a gama de P mais 1, gama de P mais 1, dividido por gama de P. Se você passar dividindo, o que já prova o caso N igual a 1. Porque se você substitui 1 aqui, fica gama de P mais 1, dividido por gama de P, é o lado direito aqui. Se você substituir 1 aqui, fica só o P, é o lado esquerdo aqui. Então, acabou. Está provada a equação para o caso N igual a 1. Agora, supor válido para hipótese de indução. O que seria o caso 2? A hipótese de indução é simplesmente você supor que vale P vezes P mais 1 vezes P mais 2 vezes reticências até P mais N menos 1 igual a gama de P mais N, gama de P mais N, dividido por gama de P. Aí o que acontece? Para supor válido, né? Supor válido para
um certo n, para um certo n maior que 1, certo? É fixo, para n maior que 1 fixo, tá? Não é para todo nós vamos provar agora. Então aí, parte 3. Nós temos que provar que isso aqui é válido para n mais 1, tá? Então, o que acontece? Vamos pensar aqui. Vamos pensar um pouco. P vezes P mais 1 vezes P mais 2 vezes reticências até P mais N menos 1 vezes, e agora eu boto aqui amarelo, vezes, o próximo termo aqui seria quem? P mais N menos 1 mais 1, P mais N. P mais N é igual a, da hipótese de indução, eu posso dizer que essa parte aqui que está em branco é igual a isso. Então vai ficar gama de P mais N dividido por gama de P. Dividido por gama de P. Vezes, aí como eu multipliquei aqui por P mais N, né, multiplica aqui também por P mais N. P mais N. E aí, o que a gente pode concluir de um negócio desse, né? Em primeiro lugar, o que a gente tem que provar? A gente tem que provar que, com esse termo aqui, amarelo, que eu multipliquei aqui, aqui vai ficar gama de P mais N mais 1, né? Gama de P mais N mais 1. Mas e aí, o que eu poderia... Bom, eu poderia fazer o seguinte, então, né? Como eu provei aqui no item A, cadê o item A? Está provado que P vezes X vezes gama de X é igual a gama de X mais 1. É isso que, no fundo, a gente usou aqui. X vezes gama de X igual a gama de X mais 1. É como se o X aqui, no nosso caso, fosse o P mais N. Esse aqui é um X. Então, fica X vezes gama de X. Então, eu posso trocar por gama de X mais 1. Tá? É isso aí. E acabou o exercício. Bem simples, tá? Mas por que é importante mostrar isso? Você já vai ver por quê. Ele vai comentar ali. Deixa eu terminar de escrever aqui. Do item A temos que gama P mais N vezes gama de P mais N igual a gama de P mais N mais 1. Então, eu posso trocar esses dois aqui em cima por isso. Daí P vezes P mais 1 vezes P mais 2 vezes reticências até P mais N menos 1 vezes P mais N é igual gama de P mais N mais 1 dividido por gama de P. E de 1, e 2 e 3, provamos por indução. Provamos o enunciado por indução. Por indução. Né? Bom, e aí? O que a gente ganha com isso? A gente ganha o seguinte, olha só, dá uma olhada no que ele fala aqui. Ele fala o seguinte, olha, uma vez provado isso, assim, gama de P pode ser determinado para todos os valores positivos de P, se o gama de P for conhecido em um único intervalo de comprimentos 1, digamos, para P entre 0 e 1. Olha só que interessante, se você souber a gama de P para P entre 0 e 1, você, com isso aqui, já descobre qual que é o gama de qualquer P. Por quê? Porque você sabendo o gama de P aqui embaixo e fazendo esse produto na mão, se for o caso, você descobre, por exemplo, gama de P mais 1, ou gama de P mais 2. Então, por exemplo, vamos supor que eu sei o gama de meio. Aqui ele diz que gama de meio é igual a raiz de π. Depois eu vou gravar um vídeo provando isso aqui, que vai ficar longo eu fazer dentro desse mesmo vídeo. Eu vou fazer num vídeo separado e vou postar para vocês.
Gama de meio, a gente vai usar uma integral dupla para provar isso aqui. Precisa fazer uma integraçãozinha dupla. Aí você prova que gama de meio é igual a raiz de π. Então, vamos supor, eu sei gama de meio, eu sei que é raiz de π. Então, trocando p por meio, eu troco aqui raiz de π, passo a raiz de π multiplicando para cá. Aí eu quero saber aqui, quanto que é gama de 3,5, gama de 11,5? Faça essa multiplicação. Então, olha só, é o comentário final aí que ele faz, né? Sabemos que, depois eu vou gravar um vídeo mostrando, sabemos que a gama de meio, função gama de meio, é igual a raiz quadrada de π. Então, aí ele pergunta, quanto que é, por exemplo, gama de 3 sobre 2? É igual a quanto? Quanto que é igual a gama, quanto que vale a gama de 11 sobre 2? Ele está mostrando que, uma vez que você sabe um valor lá entre 0 e 1, que seria o meio, você consegue achar infinitos outros valores, usando aquela fórmula ali que nós acabamos de demonstrar. Tá? Então, por exemplo, gama de 3 meios, vamos pensar. Eu tenho aquela fórmula, né? P vezes P mais 1, vezes P mais 2, vezes reticências até P mais N menos 1, P vezes reticências até P mais N menos 1, P mais N menos 1, eu já sei que ela dá gama de P mais N, dividido por gama de P. Gama, aí pega P igual a meio. P igual a meio dá raiz de π, o gama de meio. Vai ficar um raiz de π aqui. Passo o raiz de π multiplicando. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Se eu pegar P, vou deixar anotado aqui, se eu pegar P igual a meio e N igual a 1, isso, N igual a 1. Então vai sobrar só o meio. Então vai ficar meio, aí o raiz de π, passei para lá multiplicando, raiz de π igual gama de P, que é meio mais 1, 3 meios. Resultado, gama de 3 meios é igual raiz de π dividido por 2. Tá? Olha só que interessante. A gente tinha visto aqui uma fórmula, aqui, ó, gama de n mais 1 igual a n fatorial. E a função gama é para n inteiro. Mas a função gama generaliza os fatoriais para n não inteiro. Então, se a gente pensar nisso, ó, isso aqui é o gama de meio mais 1, que é igual a meio fatorial. Então, você pode dizer que meio fatorial é raiz quadrada de π dividido por 2. Certo? Coisa interessante. Depois você faz o para 11 sobre 2. Para 11 sobre 2, você mantém o P igual a meio, aqui nessa fórmula, e pega N igual a quanto? Quanto que você tem que somar em meio para dar 11 sobre 2? Você tem que somar 9. Né? Não, 9 não. Você tem que somar 5. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, 11 sobre 2. Quer dizer, para fazer esse aqui, você pega P igual a meio e N igual a 5. N igual a 5. Aí sai esse resultado aqui. Tá legal? Vocês entenderam essa solução, turma? Valeu, então? Posso fechar o vídeo aqui? Vou fechar o vídeo. Com isso, a gente resolveu